Depois de assistir o Preguiça, literalmente não sendo capaz de fazer nada com o velho e pequeno Wagner, você realmente acha que ele tem alguma chance contra mim? Palavras do Gordon Ryan, então fique aí comigo para saber mais sobre isso. Rapaz, esse final de semana foi atípico. Tivemos 3 eventos e todos eles no domingo. Alguns até tivemos que acompanhar ao mesmo tempo. Por que será que todo mundo colocou no domingo? Teve evento que chegou a quase meia-noite no seu país de origem. E normalmente, quando acontece isso, as lutas ocorrem no sábado. Será que foi porque tivemos o American Nationals no sábado e por isso eles colocaram as lutas no domingo? Bom, pode ser que sim, pode ser que não. Eu só sei que a gente acompanhou todos os eventos e vamos falar de todos os resultados aqui no canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva aí para você não perder os vídeos. Nesse vídeo aqui falaremos do Honor Submission Grappling, que foi um evento que aconteceu na Itália, onde tivemos luta preliminar, um Super Fight, um Round Robin e 2 GPs. E o Melk Death Squad, que foi em peso, levou tudo e por finalização. O que rolou? Eram 15 minutos de luta, apenas finalização. Esta não ocorrendo, então a gente tinha um overtime de até 3 minutos sob as regras do IBI, que resumidamente aqui para vocês, poderíamos ter até 3 tempos de 3 minutos, aonde o atleta escolhe ou pegar as costas ou começar na Spider Web. Se ocorrer finalização, quem finalizou primeiro, vence. Se não ocorrer finalização, então é utilizado os 3 overtimes e quem escapou mais rápido nos 3 tempos combinados, vence. As lutas dos meninos do Melk nem chegaram no overtime, mas a do Preguiça e do Wagner Rocha, sim. Segura aí que já a gente fala sobre isso. Tivemos um super fight entre o Luiz Paulo e o Lion, que era um atleta local. Já aproveitando, vou explicar isso aqui também. Muita gente na live reclamou que não conhecia os oponentes, os meninos, que não foi uma boa escolha. Então, o que rola? A ideia é exatamente essa. Mostrar os atletas locais, os atletas da Europa para o mundo. Eles lutando contra atletas de renome acabam se tornando conhecidos. E se caso um deles vença, rapaz, faz o nome. Exemplo disso é Ed Bravo, que finalizou o Royler num triângulo no ADCC em 2003. Foi um dos resultados mais chocantes da história do ADCC. E o Ed Bravo fez o nome dele depois disso. E olha que depois dessa luta, ele perdeu de 16-0 para o Léo Vieira, mas ninguém lembra disso. E essa vitória sobre o Royler Gracie fez o seu nome se tornar conhecido. E então temos aí o Ed Bravo. Entenderam agora, galera, por que da escolha de atletas locais, de atletas da Europa, contra atletas de nome? Então, voltando para a luta do Luiz Paulo contra o Lion. O Lion, ele é bem flexível, tem uma boa guarda, fez bons ataques. Mas o Luiz Paulo, que estava de meia guarda aberta por cima, já abraçou seu tríceps, girou indo pro armlock e levou para casa 1.500 euros. E ainda lutou usando a hash dos Estados Unidos do Polaris, que aconteceu na semana passada, Brasil versus Estados Unidos. Essa hash ficou doida, né? Tivemos o Round Robin, onde no Round Robin todo mundo luta contra todo mundo. Então na primeira luta tivemos o Hokage contra o Jack Sear. Cara, o Hokage jogou várias finalizações e o Jack saiu de quase todas elas. Eu pensava, essa aí vai pegar. E ele ia lá e saía. O Hokage a todo momento chegava no norte-sul, nos 100 quilos, colocava a finalização e o Jack ia lá, saía e repunha a guarda. Até que o Hokage passou, montou, colocou um triângulo na montada e o Jack ficou lá, resistindo. O Hokage puxou o braço dele e então conseguiu finalizar nesse combo, triângulo apertado e braço torcido. E como o Jack perdeu, ele então foi lutar contra o Alessio e foi finalizado em uma guilhotina. Tivemos então a luta do Hokage contra o Alessio e em menos de 2 minutos, o Alessio foi pego em um armlock. E assim, o Hokage levou para casa
pesa 2.000 euros. Tivemos então o GP até 77 quilos, onde na primeira luta tivemos o Mika Galvão contra o Jack Tyler. E cara, o Mika jogou um armloco voador. Que isso, caiu encaixadinho, eu achei que fosse pegar. O Jack foi guerreiro de sair dali. Então ele saiu e já ficou dentro da guarda fechada do Mika, que já raspou ele caindo na montada, pegou as costas e finalizou em um mata-leão. Do outro lado da chave, tivemos o Jed Hu contra o Homer Emanuele. A luta foi bem movimentada e cheia de ataques do Jed. Eu não sei se vocês conhecem essa variação aqui do triângulo, mas se liga só o que o Jed fez. Quando você dá um triângulo e o seu oponente ele abraça a coxa defendendo, não deixando o braço transversal, então o triângulo normal, fechado certo, não pega. Porque para pegar o triângulo precisa desse braço no pescoço. Então o que você faz quando o seu oponente defende assim? Você fecha o triângulo ao contrário. Você fecha o triângulo errado, onde ao invés do nó estar para fora, ele está para dentro, em cima das costas. E assim você consegue finalizar o seu oponente num triângulo. Ou então, caso ele não seja finalizado porque vai apertar mais, ele vai soltar esse braço que está abraçando a coxa, ele já vai colocar no lugar que você quer, que é o braço transversal, cruzando na frente. Aí basta você fechar o triângulo normal. O Jed fez isso claramente na luta e finalizou o Homer. Se vocês quiserem, eu até passo depois aqui no canal certinho, passo a passo desse triângulo. Eu ainda faço uma terceira variação. Só vocês me pedirem aqui nos comentários. Então, na final, tivemos o Jed contra o Mika Galvão. O Jed, obviamente, já sentou. Ele sempre senta, mas depois daquele armloco voador do Mika, se ele estivesse lutando contra o Khabib, certeza que até o Khabib sentaria. Mano, o melhor golpe do Mika é o Scramble. Scramble é aquela embolação que acontece na luta. O Mika sempre se sai bem desse Scramble, ele acaba até quase finalizando seu oponente. O Mika tem que jogar sempre pelo Scramble, que isso? Olha isso aqui, o Jed foi atacar o braço dele, ele já saiu quase caindo no armlock. Só faltou o braço do Jed lá dentro, senão ele estaria perfeito. Mano, que absurdo isso. O Mika então montou, colocou um triângulo no Jed, esticou seu braço colocando abaixo da sua axila e só ficou esperando ali o Jed bater. Rapaz, o Jed confiou no Mika ali, hein, não quebrar seu braço, porque estava muito esticado e muito difícil, não tinha como sair dali. E o Mika foi bonzinho de não ter quebrado, ficou lá esticando na manha devagarzinho. E assim, o Mika levou 10.000 euros para casa, mais um dia normal na vida do Mika. E então tivemos o GP da categoria até 99 quilos, onde do lado da chave tivemos o Felipe Preguiça contra o Manuel Pilato, onde o Preguiça pegou as suas costas e finalizou em um mata-leão. E do outro lado da chave, tivemos o Hugo contra o Wagner Rocha, que também pegou as suas costas e finalizou numa torção de pescoço. Você pega a mão com mão, coloca o antebraço na cara e torce pro lado. Dói pra caramba. E então tivemos o Felipe Preguiça contra o Wagner Rocha. E a luta em si, não tivemos nenhum movimento perigoso de nenhuma das duas partes. Por um momento, Wagner quase passou a guarda do Preguiça e o Preguiça ficava puxando a perna do Wagner para atacar a chave de pé. A diferença de tamanho era bem grande e de peso também. Acredito que o Wagner Rocha era um dos mais leves dessa chave. A parte mais legal da luta foi quando eles ficaram em pé, que o Preguiça deu um quedão no Wagner Rocha, às vezes subia de single. Os dois até tomaram punição durante a luta, provavelmente porque estavam conversando. Então assim, se valesse pontuação ou se fosse pra decisão, o Preguiça teria vencido. Mas, sinceramente, eu achei o Preguiça cansado. Ele apoiava a cabeça no tatame, fazia a guarda deitado. Normalmente, no no-gi, quando você faz guarda, você fica mais sentado, mais alerta. Pronto pra fazer um ataque de pé, ou na parte superior do corpo, ou então pra fazer um wrestling up from guard, que é o quê? Você já ir levantando de single, double, quedando seu oponente. Agora, no kimono sim é mais normal você ficar deitado, fazer guarda deitado. Então, eu não sei se o Preguiça estava cansado ou se é um vício do kimono ficar deitado. Então, não tivemos finalização no tempo regular, então a luta foi para o overtime, que, como expliquei anteriormente, era nas regras do IBI. O Wagner Rocha escolheu as costas, mas ele não conseguiu finalizar o Preguiça e nem o Preguiça conseguiu sair. Aí, como
começou uma discussão entre o árbitro, o Vitor Dória, os atletas. Eu não sei porquê e nem o que foi. Vamos ter que esperar o vídeo do Vitor Dória para saber sobre isso. Na vez do Preguiça, ele também escolheu as costas e acabou finalizando o Wagner Rocha no Mata-Leão e levou para casa 10.000 euros. Óbvio, né? Óbvio que o Gordon Ryan postou falando sobre a sua performance. A gente já esperava por isso. Ele postou dizendo assim: pergunta séria. Depois de assistir o Felipe literalmente não sendo capaz de fazer nada com o velho e pequeno Wagner durante os 15 minutos, você realmente acha que ele tem alguma chance contra mim? E aí, eu te mando a bomba. O Preguiça tem chance contra o Gordon Ryan? Bom, das duas vezes foi 100% de aproveitamento. Vamos ver essa terceira no mês que vem, que vai acontecer no Who's Number One, Felipe Preguiça contra Gordon Ryan. Mas, assistindo a essas duas lutas do Preguiça no Honor, uma coisa deu pra perceber. Se o Preguiça pegar as costas do Gordon, o Gordon vai ter problemas ali. E aí, galera, o que vocês acharam do evento? O que vocês acharam da performance dos atletas? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre jiu-jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar pra dar aquela moral pra Rafa, porque aqui tem vídeo de jiu-jitsu todos os dias. Todos os dias, então, valeu, galera, ficamos por aqui. Tchau, obrigado, tudo de bom. Ah, separei esses 2 videozinhos aqui pra você. Se você não assistiu nenhum deles, assista porque eu recomendo.